A ciclone Eloise já se encontra fora de Moçambique. Boa noite, bem-vindo às notícias no Jornal Principal. Pelo menos 8 pessoas morreram nas últimas 24 horas vítimas do novo coronavírus. Segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, subiu de 297 para 305 o número de óbitos devido à Covid-19. A seguir, vamos conhecer os destaques do jornal de hoje. A ciclone Eloise mata 4 pessoas na província de Sofala. Jovem de 22 anos de idade mata idosa com recurso à katana por suspeitas de feitiçaria em Inhambane. Presidente da República reconhece trabalho de profissionais de saúde na luta contra a Covid-19. Vamos às notícias que marcam o dia de hoje. Subiu de 299 para 305 o número de óbitos devido à Covid-19 no país. Segundo as autoridades de saúde, 790 pessoas testaram positivo à doença nas últimas 24 horas. O Ministério da Saúde indica em comunicado de imprensa que dos 8 óbitos registados, 4 são do sexo masculino e outros 4 feminino, e todos são de nacionalidade moçambicana e com idades que variam entre os 28 e 68 anos de idade. Dos 790 indivíduos que testaram positivo à doença nas últimas 24 horas, 780 são de nacionalidade moçambicana, 3 estrangeiros e os restantes são de nacionalidades ainda por apurar. As autoridades sanitárias apontam igualmente que dos casos positivos, 419 são de pacientes do sexo feminino e os restantes 361 masculino. As autoridades sanitárias dizem igualmente que o país tem cumulativamente 32.418 casos positivos do novo coronavírus, dos quais 32.102 são de transmissão local e 316 importados. Nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde anunciou igualmente que o país registrou um total de 25 internamentos, 12 altas hospitalares e, do momento, existem 1.388 pacientes internados. Sobre o número de recuperados, o MISAL informa que 556 pessoas estão livres da doença. O presidente da República, Filipe Jacinto Inhosse, reconhece o trabalho dos profissionais de saúde e encoraja-os a continuarem firmes na luta pela salvação de vidas, numa altura em que os números de novas contaminações e de internamentos devido à Covid-19 tendem a crescer. O chefe do Estado fez esta citação numa visita que efetuou ao Hospital Central de Maputo, tendo afirmado que o governo está atento ao trabalho dos profissionais e de outros envolvidos na luta contra o novo coronavírus. Na ocasião, Inhosse disse que a Covid-19 é uma realidade em Moçambique e todos devem levar a sério as mensagens difundidas. Quero pedir a vossa compreensão, paciência e seriedade, porque juraram servir, mas também é uma obrigação nacional e por isso continuamos a ser uma referência na região e no mundo graças ao vosso trabalho, disse o chefe do Estado, prometendo que o governo continuará a assegurar que estes profissionais trabalhem com alguma tranquilidade. O chefe do Estado disse igualmente que quando as vacinas surgirem não serão a solução definitiva, mas está-se a trabalhar para que o país seja o primeiro a beneficiar-se. De acordo com o Presidente da República, pela sua dimensão,
o Hospital Central de Maputo não se compara a nenhum outro ao nível do país, pelo que se requer maior envolvimento e empenho dos profissionais de saúde. Filipe Nhosse falou igualmente da questão de qualidade na prestação de serviços e apontou como programa do governo a melhoria da remuneração, onde se havia começado a equacionar uma intervenção, mas alguns constrangimentos imperaram, como é o caso do terrorismo em Cabo Delgado. Este é um problema de dimensão maior. Os vossos colegas que estão nos teatros operacionais vivem na carne estas dificuldades. Por exemplo, em Mocimboa da Praia e Kisanga, não temos pessoal de saúde porque são vítimas de ação dos terroristas. A questão dos medicamentos é uma outra variante apontada pelo chefe do Estado como estando na origem das dificuldades, porque, segundo afirmou, pode-se ter hospital, médicos, enfermeiros, especialistas e equipamentos, mas se não houver fármacos à altura, não se pode responder às necessidades de saúde. O chefe de Estado disse que o governo esteve sempre claro sobre as necessidades em medicamentos, infraestruturas e equipamentos, havendo um esforço de se reinventar, mesmo sem recursos à altura, mas que se consegue trabalhar para responder aos cidadãos. Estamos totalmente atentos às dificuldades por que estão a passar. Quando na altura decretamos o subsídio, não fizemos por emoção, mas também sabíamos que não tínhamos muitas possibilidades porque mereciam muito mais, não necessariamente por causa da Covid, assegurou o chefe do Estado. A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namachulua, apelou ao cumprimento rigoroso das medidas de prevenção do novo coronavírus por parte de todos os envolvidos no processo de exames do ensino geral referentes ao ano 2020. Os exames finais do ano letivo 2020 do ensino geral serão realizados a partir desta segunda-feira, com término previsto para o dia 6 de fevereiro próximo. As provas decorrerão condicionadas pela pandemia do novo coronavírus, que já fez mais de 200 mortos e mais de 20 mil infectados no país. É neste contexto que a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namachulua, exorta os alunos, professores e gestores escolares a observarem rigorosamente as medidas de prevenção da Covid-19. Namachulua apela ainda aos alunos a se prepararem devidamente e a serem pontuais no dia do exame. A titular da pasta apela para que sejam criadas todas as condições e um ambiente adequado para a realização dos exames finais, para que estes decorram sem sobressaltos. Prosseguimos com o desenvolvimento de outras notícias. A jovem de 22 anos de idade mata com recurso à katana uma idosa de 70 anos de idade por suspeitas de feitiçaria no distrito de Inhassoro, na província de Inhambane. É mais uma biblioteca viva que é brutalmente assassinada, acusada de feitiçaria na província de Inhambane. Desta vez, o protagonista do crime é este jovem no distrito de Inhassoro. O homicida recorreu à katana para desferir uma sequência de golpes na idosa em plena via pública. A vítima não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida. O indiciado confessa o crime. O fato mais curioso neste crime macabro do distrito de Inhassoro é que a idosa morta katanada não faz parte do grau parentesco do jovem homicida. Todavia, a idosa foi acusada de ser feiticeira e de seguida assassinada. A PRM em Inhambane diz que o jovem assassino
é um criminoso nato. E esse jovem é delinquente e só agora já apareceram 2 pessoas a denunciar atos criminais que ele teria cometido no ano antepassado. Portanto, é um criminoso autêntico, por isso apelamos à população para que denuncie todos os indivíduos que nós achamos que têm um comportamento não compatível com aquilo que a sociedade quer que se vive. O jovem, ora detido no distrito de Inhassoro, vai ser julgado por crime de homicídio voluntário qualificado. E com antecedentes criminais, ele arrisca uma pena extraordinária de 40 anos de prisão. Feitas as contas, com os seus 22 anos de idade, e se Deus quiser, poderá sair da cadeia com 62 anos de idade. Ainda na província de Inhambane está detida uma mulher de 51 anos de idade acusada de roubo e venda ilegal de fármacos pertencentes ao Sistema Nacional de Saúde no distrito de Omuini. O roubo de medicamentos de uso exclusivo do Sistema Nacional de Saúde está a ganhar terreno na província de Inhambane. Os fármacos são vendidos no mercado negro. O negócio, que se afigura bastante rentável, não tem idade e muito menos o sexo. Esta senhora tem 51 anos de idade e foi uma das vendedeiras no distrito de Omuini. Ela confessa o crime e diz que os fármacos eram fornecidos por uma funcionária reformada do centro de saúde local. Eu comprei comprimidos de Delfina, que ela trabalhava no hospital, é reformada. É perto da Uene. Eu comprei a ela. Depois eu compro assim. Há 2 meses que a indiciada comprava os fármacos para vender como forma de sobrevivência no distrito de Omuini. Aliás, ela tinha auxílio da funcionária reformada, ora em parte incerta, na prescrição dos medicamentos. As autoridades policiais desconfiam ser uma rede de roubo de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde e, por isso, estão ao encalço dos integrantes para que também sejam responsabilizados. A polícia, neste momento, está a fazer um trabalho com vista à neutralização dessa senhora para também identificar quem é que lhe fornecia. Portanto, certamente um agente farmacêutico está portanto, envolvido neste caso. Digamos que é um medicamento que neste momento em que a pandemia está em todos os locais, esses medicamentos estariam, portanto, disponíveis para curar os doentes que estão neste momento em diversos hospitais, em diversos locais e mesmo aqui no distrito de Omuini. Por isso apelamos a toda a população para que seja vigilante qualquer movimento, qualquer indivíduo que esteja a vender um medicamento, mas que não seja o indivíduo autorizado para o efeito, por favor, denuncie as autoridades para tomar medidas, porque os hospitais podem ficar sem medicamentos se por acaso nós ficarmos distraídos com esse controle. A população de Omuini é que despertou as autoridades policiais sobre a venda de medicamentos roubados do Sistema Nacional de Saúde. O processo crime contra esta mulher de 51 anos de idade segue os trâmites legais para que seja responsabilizada. A ciclone Eloise mata 4 pessoas na província de Sofala. Dados preliminares indicam que o fenômeno natural destruiu diversas infraestruturas, incluindo residências. As mortes anunciadas pelo presidente da autarquia da Beira, Davis Mbebo Simango, ocorreram todos nos bairros suburbanos. Em Nhacamba, posto administrativo de Nhangau, uma menor morreu dentro da casa porque a casa desabou e os pais não estavam presentes. Essa criança tinha 2 anos. Em Nhangau Sede, uma mulher que abandonou o seu marido dentro da casa, a casa ficou desabando e este homem perdeu a vida. Em Nhamisua, as paredes de um dos edifícios caíram, matando o homem e a esposa e o filho, neste momento, encontram sob cuidados médicos fora do perigo. Também no posto administrativo de Nhamisua, um
homem perde a vida depois das paredes desabarem. As outras mortes que havíamos relatado ontem, de uma criança no Esturo, Mataquane, uma senhora idosa e mais um homem, pelas investigações não são resultantes do ciclone. Por isso, tira-se a hipótese de terem sido efeitos diretos do ciclone. Os dados ainda são preliminares, daí que equipas continuam no terreno a fazerem os levantamentos e auxiliar as populações, bem como libertar e garantir a livre circulação das águas, bem como também a remoção de ramais. Apelamos às populações na recuperação das suas habitações, das suas infraestruturas, que observem no mínimo o princípio de resiliência e reconstrução melhor, para evitarmos voltarmos a danos a curto prazo. É preciso também lembrarmos que nós estamos numa região em que os ciclones começam em novembro até abril. Por isso, as populações que colocaram os seus sacos de areia e fizeram alguns trabalhos de precaução possam manter, com exceção das janelas que precisam de ventilação, e permitir bloqueá-las quando viermos a fazer o outro anúncio, caso haja ou não ciclone. Disse Deves Mbepu Simango em conferência de imprensa esta segunda-feira na capital provincial de Sofala. Mais de 200 mil pessoas poderão ser afetadas por inundações na sequência da passagem do ciclone Eloise pelo país. As previsões foram feitas pelo Serviço de Operações Humanitárias e de Socorro da União Europeia. O Serviço de Operações Humanitárias e de Socorro da União Europeia prevê que 200 mil pessoas em Moçambique possam ser afetadas por inundações nos próximos dias após a passagem do ciclone Eloise. O ciclone entrou durante a madrugada no continente através da cidade da Beira, atravessando o centro de Moçambique em direção ao Zimbábue, África do Sul e Botsuana, acompanhado por chuvas intensas durante os próximos dias. Para além de inundações repentinas graves na costa das províncias de Sofala e Zambésia, existem previsões de cheias nas bacias dos rios Buzi e Pungue, nas províncias de Sofala e Manica. O Serviço de Vigilância e Apoio, que ativou o Sistema de Observação Terrestre às Inundações, refere que poderão ser afetadas mais de 200 mil pessoas no país, alertando que a água voltou a subir no distrito de Buzi, vizinho da cidade da Beira. O distrito foi um dos que esteve submerso durante várias semanas após a passagem do ciclone Idai em 2019, que provocou 603 mortes. Além da chegada do ciclone Eloise, a província de Sofala sofreu fortes chuvas, ventos fortes e inundações desde 15 de janeiro, com mais de 21.500 pessoas afetadas e mais de 1.900 casas inundadas, recorda o Serviço de Socorro da União Europeia. Passamos a ler um comunicado de imprensa que nos chega do Instituto Nacional de Meteorologia, que dá conta do cancelamento da emissão de avisos na sequência da passagem do ciclone Eloise pelo país. O Instituto Nacional de Meteorologia informa que a tempestade tropical moderada Eloise já se encontra sobre o nordeste da África do Sul, deslocando-se para o Botsuana, estando progressivamente a enfraquecer, o que cria condições para melhoria gradual do estado do tempo nas províncias de Sofala, Manica e Inhambane. No entanto, o INAME prevê ainda a ocorrência de chuvas fracas locais ao nível destas províncias. Ainda de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há previsão de ocorrência de chuvas fortes acompanhadas de trovoadas e ventos com rajadas fortes nas províncias de Maputo e Gaza a partir de hoje até segunda-feira. Constituem possíveis áreas de risco os distritos de Matutuini, Boane, Namaacha, Marraquene, Moamba, Magude, Manhissa, cidades de Maputo e Matola, na província de Maputo, os distritos de Chicoalaquala, Xigubo, Mabalane,
Chibuto, Massingir, Limpopo, Xonguene, Mansangene, Mapai, Guijá, Manhacase, Bilene, cidades de Chocua e Xai-Xai, na província de Gaza. Espera-se que as chuvas fortes, com mais de 50 milímetros em 24 horas e localmente muito fortes, acima de 75 milímetros em 24 horas, nestes pontos do país, segundo previsões do Instituto Nacional de Meteorologia. Prosseguimos com o desenvolvimento de outras notícias. O analista político Alberto Manique diz que a decisão do presidente da República, Filipe Jacinto Inhosse, de perseguição sem tréguas de Mariano Nhongo pode significar que o governo já tem controle sobre o líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo. Alberto Manique diz que as forças de defesa e segurança devem tirar maior proveito do braço direito do líder da Junta Militar, recentemente integrado nas Forças de Defesa e Segurança, para capturar Mariano Nhongo. Olhemos para o João Machava, que era quase o número 2 da Junta Militar, e este senhor entregou a sua arma. É a altura esta de explorarmos estas pessoas para nos darem as diretrizes sobre a localização do Mariano Nhongo. Daí é fácil até capturarmos o Mariano Nhongo com vida. E insta os novos timoneiros do Estado-Maior-General a serem mais proativos na perseguição ao líder da Junta Militar. As forças de defesa e segurança têm o plano facilitado porque em volta de Santo Gira foram desmantelados os aquartelamentos das forças residuais da Renamo. É fácil fazer-se a cintura e localização e a captura do Mariano Nhongo. Tanto que temos que andar a correr, é a economia que está assustada, são as famílias que estão deslocadas e o quartel-general das Forças de Defesa e Segurança. E eu penso que esta nova direção deve agir com rapidez e mapear a zona e colocar lá as forças atrás do Mariano Nhongo. Manique acrescenta que a indiferença do governo à trégua militar, decretada pelo líder da Junta Militar da Renamo, está relacionado a vários fatores. A primeira seria aquela de que não pode negociar com um bandido. A segunda hipótese é aquela em que o presidente da República tem a confiança de que, colocando as forças de defesa e segurança em volta, porque não fosse este o pensamento do presidente da República, teria aceite as conversações com Mariano Nhongo e tudo pressupõe-se que o governo sabe como chegar até ele. Há investimento dos particulares e tirados fora da circulação. Estamos a falar dos machibombos que foram atacados. E essas pessoas não têm o devido ressarcimento por parte do Estado. Refira-se que após o anúncio da perseguição sem trégua pelo chefe do Estado, um ataque foi registrado na Estrada Nacional número 1, que resultou na morte de um passageiro, além de outros feridos. A Inspeção Nacional das Atividades Econômicas diz que a venda de cimento de construção em contentores e barracas é ilegal. A informação foi avançada pela Inspetora-Geral das Atividades Econômicas, Rita Freitas, em Maputo, durante uma conferência de imprensa sobre o balanço do trabalho de fiscalização levado a cabo pela instituição nos últimos dias. É a questão de estarem a aparecer nos últimos tempos a venda de cimento em contentores. Contentor é um perigo, qualquer que seja o produto, quer alimentar, quer neste caso o cimento. Para Freitas, este tipo de estabelecimento, por não ser apropriado para a venda de cimento, compromete a qualidade do produto. Então, imaginemos um produto. Dentro de um contentor, o que é que acontece? Alta temperatura, incide sobre a chapa, passa para o produto e adultera o conteúdo do produto. A inspetora-geral
Acrescentou ainda que a Inspeção Nacional das Atividades Econômicas deu um período de um mês aos proprietários dos contentores para procurarem um local adequado para a venda do cimento. Alguns foram dados o período de um mês, para que eles criem as condições apropriadas. Temos províncias que não existem nenhuma ferragem, então é preciso dar algum tempo para construírem ou arranjar um local apropriado para a venda do cimento, porque não pode ser vendido em bancas, em barracas, em contentores. Infelizmente, encontramos alguns destes locais com licenças. Tendo licença, o que fazemos é dar um tempo para que ele se conforme com o que está previsto na legislação. Lembre-se que atualmente o preço de cimento em diferentes pontos do país tem variado de 520 a 700 meticais, o que está a complicar as contas dos cidadãos em obra ou que pretendam construir. Avançamos com o desporto. O Ferroviário de Maputo derrotou o Desportivo de Maputo por 3 bolas sem resposta no clássico que marcou a abertura da segunda jornada do Moçambola 2021. Após uma primeira parte equilibrada, os Locomotivas voltaram ao jogo a todo gás e passaram por cima da Águia, que demonstrou estar sem fôlego, diga-se, sem capacidade física para aguentar os 90 minutos do jogo. Os alvinegros até deram boa conta de si ao longo dos primeiros 45 minutos em que o Ferroviário de Maputo procurou assumir o jogo, mas tiveram pronta resposta da turma orientada por Rogério Mariani. Sem momentos de brilhantismo de ambas as partes e praticamente sem grandes oportunidades de golo, a partida chegou ao intervalo com um nulo a prevalecer. Na segunda parte, os alvinegros, que haviam feito uma substituição ainda no decorrer da etapa inicial, mudando Martinho por Elton, viram decair o empenho no seu meio campo e pagaram caro. E não foi de admirar que o Ferroviário de Maputo crescesse e chegasse ao gol inaugural num cruzamento de Leos Macha pela direita para Montong aparecer no local certo e arrebatar para o fundo das redes de Stefani, fazendo 0-1 quando estavam decorridos 55 minutos de jogo. 9 minutos depois, os alvinegros voltaram a sofrer quando Leos Macha recebeu uma assistência num passo que parecia remate de Mapangane, quando a defesa do Desportivo a conceder facilidade e a permitir que o atacante zambiano batesse Stefani pela segunda vez. Com o jogo e o resultado controlados, os Locomotivas ofereceram a passe de bola ao Desportivo de Maputo, que nos instantes finais ainda ensaiou algumas investidas ofensivas, mas sem sucesso, terminando o jogo com a derrota pesada para as hostes alvinegras, enquanto os pupilos de Daoud Razak festejavam o seu primeiro triunfo na competição. Chegamos ao fim do jornal principal. Grata pela atenção dispensada. O novo encontro está marcado para uma próxima oportunidade. Até lá, votos de um bom domingo e boa noite.